Bem-vindos ao canal. Hoje você vai conhecer a história de Ana Luísa, uma jovem de Guarulhos, São Paulo, que viu sua vida virar de cabeça para baixo de um jeito que ela jamais imaginou. Desde pequena, Ana Luísa ouvia os conselhos amargos de sua mãe. Helena, homem só traz sofrimento. Minha filha, não cometa os mesmos erros que eu. Helena, que trabalhou como diarista a vida inteira, carregava no olhar as marcas de quem foi abandonada grávida e sozinha. E essa dor, de alguma forma, foi herdada por Ana na adolescência. Ela decidiu que nunca jamais abriria espaço para um homem na sua vida. Cresceu com medo da intimidade, da entrega e, acima de tudo, de ser deixada para trás como sua mãe foi. Aos 25 anos, Ana Luísa continuava firme na sua promessa. Nada de envolvimentos riscos. Até que um dia, sentada na pequena sala de uma clínica, ela ouviu da médica algo que fez seu mundo girar. Ana, seus exames apontam uma gravidez menos, disse a doutora Helena, franzindo a testa. Ana congelou. O rosto ficou vermelho. Isso é impossível. Eu nunca estive com ninguém. A médica insistiu, pedindo calma, e perguntou se ela esteve recentemente em alguma clínica de fertilidade. Foi então que Ana se lembrou. 2 meses antes, tinha feito um check-up ginecológico completo na Clínica Veneza, oferecido pelo plano de saúde da empresa onde trabalhava. O coração de Ana começou a bater mais forte. Aquilo não fazia sentido. E o que viria a seguir mudaria sua vida para sempre. Você já se viu frente a frente com alguém que mudou o rumo da sua vida em poucos segundos? Me conta nos comentários. O silêncio tomou conta da sala de consulta. Ana Luísa olhava para o chão, tentando entender como aquilo podia ser real. Precisamos fazer mais exames, disse a médica com uma expressão de preocupação. Ana sentiu as mãos suarem. O pior era saber que, após ser demitida da empresa na semana anterior, tinha perdido também o plano de saúde. Como vou pagar por isso? Ela perguntou, com a voz embargada. A médica respirou fundo antes de responder. Se for o que estou pensando, a responsabilidade é da Clínica Veneza. O mundo pareceu desaparecer sob os pés de Ana. Ela agarrou com força os braços da cadeira, como se aquilo pudesse impedir a queda em um abismo invisível. Do outro lado da cidade, em luxuoso prédio comercial de Guarulhos, Raul Castro, um dos neurocirurgiões mais renomados do país, olhava a cidade pela janela do seu escritório. Aos 34 anos, ele carregava cicatrizes emocionais que não mostrava a ninguém. Seu recente divórcio ainda doía como uma ferida aberta. Cíntia, sua ex-esposa, tinha sido clara antes de ir embora. Eu nunca quis filhos, Raul. Muito menos com você. 3 anos de tratamentos, esperanças e decepções. 3 anos de amostras congeladas em clínicas como a Veneza. E agora, ele tentava reorganizar os cacos da própria vida. O celular de Raul vibrou. Era Eloy Fernandes, seu advogado de confiança. Raul, temos um problema. É sobre a Clínica Veneza. Houve um incidente com o seu material genético. Raul fechou os olhos, sentindo o peso do que aquilo podia significar. Que tipo de incidente? Perguntou Raul, tentando manter a calma, mas sentindo o coração disparar. Do outro lado da linha, Eloy hesitou antes de responder. O tipo de incidente que você precisa resolver pessoalmente. Me encontre no escritório em meia hora. Raul pegou as chaves do carro e saiu apressado. Enquanto dirigia pelas ruas movimentadas de Guarulhos, sua mente tentava imaginar o pior cenário, mas nada o prepararia para o que estava por vir. Na Clínica Veneza, Ana Luísa sentava-se nervosa em uma sala de reuniões grande demais, com ar-condicionado forte demais e móveis que pareciam ter saído de uma revista de decoração de luxo. Ela puxou o casaco sobre os ombros, tentando controlar o tremor das mãos. Ao lado dela, o advogado Castro, indicado pela própria clínica, tentava lhe explicar os termos legais envolvidos. Mas Ana só conseguia pensar em como aquilo era surreal. Quando a porta da sala se abriu, Raul entrou. Alto, com um terno azul marinho impecável, ele tinha uma presença que imediatamente chamou a atenção de todos. Os olhos dele varreram o ambiente, e por um instante, pararam em Ana. Ela sentiu o ar faltar ao Dr. Benjamin. O diretor da clínica começou a reunião com um tom formal demais para a gravidade da situação. Agradecemos a presença de todos. Estamos aqui para discutir o incidente envolvendo a senhorita Ana Luísa. Raul, com os olhos fixos no diretor, interrompeu. Suponho que a prioridade seja garantir os cuidados médicos necessários para ela. Ana se virou, surpresa. Não esperava que a preocupação dele fosse com ela. Ao menos, não daquele jeito. O olhar de Ana Luísa se cruzou com o de Raul. Por um instante, tudo ao redor pareceu silenciar. A sala cheia, o diretor falando, o advogado ao lado. Nada parecia importar, Dr. Benjamin, visivelmente desconfortável. Retomou a fala. A Clínica Veneza assumirá total responsabilidade pelos cuidados pré-natais da senhorita Ana Luísa. Todas as despesas serão cobertas. Raul não se deu por satisfeito. E quanto ao pós-natal? E ao impacto financeiro que ela sofreu por conta da demissão? Sua voz era firme e direta.
Ana endireita-se na cadeira, com um tom de voz mais forte do que imaginava ter. Posso falar por mim mesma, Dr. Castro. Raul arqueou uma sobrancelha, surpreso com a reação. Minha situação financeira não é problema seu. Ele inclinou-se levemente na direção dela e disse com calma: com todo respeito, senhorita Ana, considerando que está carregando meu filho, acho que sua situação me diz respeito sim. O silêncio na sala foi pesado. Ao final da reunião, Raul se aproximou dela, tirou um cartão do bolso e entregou. Qualquer coisa mesmo, me ligue. De volta ao seu pequeno apartamento, Ana jogou a bolsa no chão e se deixou escorregar até sentar no piso da sala. A cabeça girava com tudo o que tinha acontecido. Entrou no banheiro, ligou o chuveiro e deixou a água morna escorrer pelos ombros cansados, enquanto lágrimas silenciosas se misturavam com as gotas que caíam. Você já viveu um dia tão intenso que ao chegar em casa tudo o que conseguiu fazer foi chorar no banho? Compartilha comigo nos comentários. Após o banho quente, Ana Luísa se sentou na cama sentindo o peso do dia esmagando suas forças. O som da porta se abrindo fez seu coração disparar. Helena, sua mãe, entrou no apartamento com os passos pesados, exausta de um dia de trabalho. O cheiro de limpeza de casas de famílias ricas ainda estava em sua roupa, mas não podia esconder a fúria que se acumulava em seu olhar. Mãe, Ana Luísa disse com a voz tremendo, ainda sem saber como dar a notícia. Ela sabia que a conversa não seria fácil, mas não poderia mais adiar. Helena olhou para a filha, já percebendo que algo estava errado. Chegou cedo hoje, foi na entrevista que te falei? Perguntou Helena jogando a bolsa sobre a mesa. Ana respirou fundo, tentando encontrar coragem para falar. O silêncio entre elas era quase palpável. Mãe, eu descobri algo hoje. Estou grávida. O silêncio na sala se fez ainda mais denso. Helena parou, congelada. A expressão em seu rosto mudou instantaneamente, transformando-se em uma máscara de decepção e raiva. Eu não acredito. Você cometeu o mesmo erro que eu no passado? Gritou Helena, batendo a mão na mesa com força. Como você pode fazer isso? Ana sentiu o rosto arder de vergonha e indignação. Mãe, foi um erro da clínica. Ela tentou explicar, a voz tremendo de nervoso. Uma inseminação acidental durante os exames. Eles vão cuidar de tudo e o homem, ele vai acompanhar o processo. Helena soltou uma risada amarga, cheia de descrença. Inseminação acidental? Que história é essa? Você acha que sou tola, Ana Luísa? Respondeu Helena, a raiva se misturando com uma dor que parecia antiga. As palavras de Helena cortaram Ana Luísa como facas, mas o que doía mais era o olhar de desprezo da mãe. Então é isso, depois de tudo que eu te ensinei, depois de tudo que passei, você vai repetir minha história. Gritou Helena, sua voz embargada de mágoa. Ana respirou fundo, lutando contra as lágrimas. Não é o que você está pensando, ela rebateu com a voz trêmula. Eu não escolhi isso, foi um erro da clínica Veneza. Mãe, eles admitiram. O tal Raul Castro, ele até se responsabilizou. Tá disposto a ajudar. Helena bufou de raiva, claro. Agora um desconhecido aparece dizendo que vai cuidar de tudo. Que conveniência, não! Ela puxou o celular antigo de dentro da bolsa, os dedos tremendo de nervoso. Vou resolver isso do meu jeito. Ana franziu a testa, confusa. Pra quem você vai ligar? Pra uma amiga? Ela conhece uma clínica onde você pode resolver isso. Ana sentiu sangue gelar nas veias. Ela sabia exatamente o que a mãe queria dizer com resolver. Mãe, calma, quem decide o que fazer sou eu, disse Ana, tentando tirar o celular das mãos dela. Mas Helena, decidida e com o olhar endurecido, largou o celular e agarrou o braço da filha com força surpreendente. Vamos antes que seja tarde demais. Helena começou a arrastar Ana pelo corredor do prédio, em direção às escadas. O desespero tomou conta de Ana, com mãos trêmulas. Ela conseguiu pegar o celular no bolso e discou o número de Raul. Mas antes da ligação completar, ela desligou. Estava confusa. Mal conhecia aquele homem. Por que pensou nele? Segundos depois, o celular vibrou. Era Raul, com as mãos tremendo. Ana Luísa atendeu o telefone. Minha mãe, ela quer que eu tire Crionca, disse, com a voz falhando enquanto era praticamente arrastada escada abaixo. Do outro lado da linha, Raul ficou em silêncio por alguns segundos. Ana ouvia apenas a respiração acelerada dele. Me diga onde vocês estão, disse ele com um tom de voz tenso, quase desesperado. Ana passou o endereço rapidamente, mal conseguindo controlar o choro. Helena continuava insistindo, puxando-a em direção ao ponto de ônibus. As palavras da mãe soavam como uma sentença. Vamos logo, antes que seja tarde demais. 20 minutos depois, um carro de luxo parou bruscamente em frente ao prédio simples onde Ana morava. Raul saiu apressado, indo em direção a elas. Ana Luísa, vou cá está bem? Ele perguntou, olhando diretamente para ela. Helena virou-se para ele, encarando-o com uma mistura de raiva e desconfiança. Então é você, o tal homem que engravidou, acusou ela.
com os olhos semicerrados. Acha mesmo que vou cair nessa história de erro médico? Isso é impossível. Helena agarrou o rosto da filha com as duas mãos, como se quisesse fazê-la enxergar. Esqueceu que sempre jurou que viveríamos só nós duas, que não precisava de homem nenhum. Raul respirou fundo, tentando manter a calma, senhora. Sua filha não mentiu. Foi mesmo um erro médico, mas eu me comprometi a cuidar dela e da criança. Helena riu com amargura. Cuidar como o pai dela cuidou de nós. Sumindo quando mais precisei, Raul respondeu com firmeza. Eu não sou o pai da Ana, sou o pai do bebê que ela carrega. E não vou abandoná-los. Enquanto a discussão entre Raul e Helena aumentava de tom, Ana Luísa, com o coração disparado, se afastou alguns passos. Os dois continuavam trocando acusações, mas ela só queria respirar, pensar, fugir de tudo aquilo. Me deixem sozinha, gritou Ana, com lágrimas nos olhos. Eu preciso de um tempo para pensar. Raul se calou imediatamente. Helena ainda tentou argumentar, mas ele a interrompeu. Está tarde. Senhora, acho melhor vocês voltarem para casa. Depois conversamos com mais calma. Sem ter mais forças para discutir, Helena puxou a filha pelo braço. Vamos, Ana. Deixa esse homem para lá. A gente resolve isso de outro jeito. Ao chegar em casa, Ana desabou no sofá, mas mal teve tempo de descansar. As fofocas das vizinhas começaram a se espalhar. Gente curiosa cochichava no corredor, apontando quando ela passava. Alguns até diziam ter visto ela envolvida com um médico rico por interesse. Dias depois, a situação piorou ainda mais. Repórteres começaram a rondar o prédio. Algumas vizinhas maldosas passaram a chamá-la de aproveitadora. Quando Raul soube da situação, decidiu agir. Ana, isso não pode continuar. Arrume suas coisas. Você vai para minha casa. Lá terá mais segurança. E mais paz. Ana hesitou. Helena, como sempre, foi contra. Eu nunca precisei de homem para nada e não vai ser agora que vou precisar, disparou a mãe. Mesmo assim, Ana sabia que precisava proteger a si mesma e ao bebê. E naquela noite pegou uma mala pequena e foi com Raul. A casa de Raul Castro era imensa. Ao descer do carro, Ana Luísa ficou paralisada por alguns segundos, olhando o terreno que mais parecia um campo de futebol. O jardim impecável, a fachada moderna, tudo era muito diferente da realidade que ela conhecia. Marisa, uma das funcionárias da casa, veio recebê-la com um sorriso discreto. Pode levá-la para o quarto do último andar, por favor. E veja se ela quer comer alguma coisa, menos pediu Raul. Enquanto subia as escadas, Ana não conseguia parar de pensar em como sua vida tinha mudado tão rápido. Ao entrar no quarto, sentou-se na beirada da cama e colocou a mão na barriga, sentindo uma leve onda de enjoo. Tomou um banho longo, deixando a água quente aliviar um pouco a tensão daquele dia. Na manhã seguinte, Raul a acompanhou ao Pranat. O médico que os recebeu tinha um sorriso acolhedor e, enquanto preparava os aparelhos para o exame, fez perguntas sobre a alimentação, sono e os sintomas que ela sentia. Raul prestava atenção em cada detalhe, anotando tudo no celular como se fosse um aluno dedicado numa aula importante. Quando o som dos batimentos cardíacos do bebê ecoou pela sala, Ana sentiu um aperto no peito. Raul, por sua vez, não conseguiu segurar a emoção. Uma lágrima silenciosa escorreu pelo seu rosto enquanto ele fixava os olhos na tela. Ana o observou discretamente e pela primeira vez viu algo além do médico sério. Viu um homem vulnerável e de coração exposto. Naquela noite, Raul mal conseguiu dormir. Cada vez que fechava os olhos, a imagem da tela de ultrassom voltava com força. O pequeno ser crescendo, seu filho. Sua responsabilidade. Talvez algo muito maior do que isso. No dia seguinte, os pais de Raul foram até a casa para conhecer Ana Luísa. Ela estava visivelmente nervosa, mas a mãe de Raul se aproximou com um sorriso gentil. Fique tranquila, querida. Nosso filho também foi vítima nessa história. Mas se ele prometeu cuidar de você e da criança, acredite, ele vai cumprir. O pai do Raul, um homem de presença forte e dono de uma rede de hospitais, também fez questão de demonstrar apoio. Sei que tudo isso é novo para você, mas meu filho já iniciou um processo judicial contra a clínica. Você não vai passar por isso sozinha, o tempo passou. A barriga de Ana cresceu e, finalmente, nasceu a pequena Melissa. Os primeiros dias foram difíceis. Helena não quis ver a neta. Parecia sentir ciúmes de Raul e até perguntou com tom de cobrança: quando você volta para casa? Ana evitava dar respostas. Uma noite, enquanto amamentava Melissa, acabou adormecendo com a bebê nos braços. Raul, passando pelo corredor, viu a cena. Pegou Melissa com cuidado, a colocou no berço e carregou Ana até o quarto dela. Ao acordar, Ana perguntou: quem me trouxe aqui? Nossa filha está bem. Eu a coloquei no berço, respondeu Raul com um sorriso, sem conseguir conter a emoção. Ana foi até a sacada e começou a chorar. Eu jurei para minha mãe que deixaria esse bebê com ela. Mas agora, eu não consigo me separar da Melissa. Raul a abraçou com carinho. Calma. E se a gente virasse uma família de verdade? E foi ali, sob as estrelas,
que aconteceu o primeiro beijo deles. Você acredita que o amor pode nascer nas situações mais inesperadas? Quero saber. Você acredita em destinos improváveis? Me conta. Nos quis ver a neta. Parecia sentir ciúmes de Raul e até perguntou com tom de cobrança. Quando você volta para casa? Anne evitava dar respostas. Uma noite, enquanto amamentava Melissa, acabou adormecendo com a bebê nos braços. Raul, passando pelo corredor, viu a cena. Pegou Melissa com cuidado, a colocou no berço e carregou Ana até o quarto dela. Ao acordar, Ana perguntou: "Quem me trouxe aqui? Nossa filha está bem?" "Eu a coloquei no berço", respondeu Raul com um sorriso. Sem conseguir conter a emoção, Ana foi até a sacada e começou a chorar. "Eu jurei para minha mãe que deixaria esse bebê com ela. Mas agora, eu não consigo me separar da Melissa." Raul a abraçou com carinho. "Calma. E se a gente virasse uma família de verdade?" E foi ali, sob as estrelas, que aconteceu o primeiro beijo deles. Você acredita que o amor pode nascer nas situações mais inesperadas? Quero saber. Você acredita em destinos improváveis? Me conta-nos.